Uma edição especial do SQ News, a gente vai falar sobre uma semana que não foi uma semana muito comum para os fãs da Nintendo, porque desde o começo da semana estava todo mundo esperando desesperadamente que fosse ter algum anúncio, algum tipo de apresentação da Nintendo que fosse falar sobre os novos jogos, o line-up para 2018, e os rumores estavam imensos desde o final do ano passado, quando começaram a surgir histórias de que poderia ter Red Dead Redemption ou até mesmo um port de GTA V, e durante toda a semana a própria Nintendo se utilizou desse hype que foi se criando, desse evento digital chamado Nintendo Direct, para poder aproveitar esse hype de alguma forma positiva. E o que a gente teve foi que nessa quinta-feira do nada, simplesmente nós tivemos pipocando na internet uma Nintendo Direct Mini, onde anunciou alguns jogos para esse ano, para o começo desse ano principalmente, para o primeiro trimestre para ser mais exato, primeiro semestre para ser mais exato. E apesar de que todos os rumores não tenham se confirmado, ainda assim foi uma apresentação bem coxuda, bem boa de se ver, que teve alguns anúncios muito interessantes. E apesar disso, como sempre, quando tem uma Direct, a gente acaba tendo vários feedbacks e vários backlashes. É o que acontece bastante com os fãs, que não estão conformados por o hype deles não ter se cumprido e acabam ficando muito chateados com aquilo que a Nintendo apresentou. Apesar disso, o line-up foi muito bom, mas uma das coisas principais que dá para se salientar são atualizações e principalmente portes de jogos de antigas gerações que muita gente não teve oportunidade de jogar e vai poder agora utilizar no Switch, já que o Switch está sendo uma porta de entrada para um monte de pessoas que acabaram não utilizando nenhum hardware da Nintendo nos últimos anos. A gente teve o anúncio de The World Ends With You Remixed, que é um jogo de DS extremamente cultuado pelo mundo, que muita gente acabou não jogando também, e que é um RPG muito interessante, muito diferente, muito estranho, que tá ganhando uma versão, a versão final pro Nintendo Switch. Nós tivemos também uma atualização pro próprio Mario Odyssey, que vai ganhar um modo de jogo novo, onde vai aparecer finalmente o Luigi. Mas, dentro de tudo isso, nós tivemos algumas notícias muito interessantes. Uma delas é o lançamento de Kirby e Seus Amigos, que estreia dia 16 de março em todo mundo. Vai ser um lançamento, primeiro AAA da Nintendo nesse ano, que por alguns é muito esperado. O Kirby sempre é um personagem que atrai pessoas, que atrai os seus fãs. Nós vamos ter uma versão Ultimate de Hyrule Warriors, um jogo que saiu pro Wii U. Eu me diverti muito jogando ele tem muito conteúdo extra, e eles ainda pegaram todo esse conteúdo extra, encheram de mais conteúdo extra ainda. E ele é mais ou menos um Musou, mais conhecido aqueles Dynasty Warriors, onde você tenta dominar os locais pré-determinados, mas ainda assim é um jogo muito divertido, é um jogo muito gostoso de jogar, muito divertido de jogar, e vai ter a opção ainda de você jogar ele co-op com alguma outra pessoa na mesma tela. Isso é uma coisa muito legal de se ver. Além disso, a gente teve também a notícia que vai sair o Mario Tennis, que é um dos jogos mais queridos do Nintendo 64, principalmente, e que desde dos últimos lançamentos não tem tido muito sucesso, com jogos bem medíocres, mas esse parece um pouco mais interessante. Inclusive tem um modo para você jogar ele RPG, onde você pode fazer um modo história do Mario Tennis, parece bem interessante, e eu fiquei bem curioso, eu fiquei bem com bastante vontade de jogar ele. E nós vamos ter também a volta de Donkey Kong Tropical Freeze. Esse é um dos ports mais esperados para o Nintendo Switch, porque desde que o videogame voltou, que o videogame foi anunciado e que ele não foi lançado, o que mais você vê as pessoas pedindo é um port desse game. É um jogo excelente que saiu pro Wii U e foi muito pouco jogado, muito pouco falado, justamente porque o Wii U não teve uma base muito forte de jogadores. Ele foi um console que fracassou miseravelmente, a gente não tem como negar isso, tanto é que o Switch tá batendo ele já antes do seu primeiro ano. Então, ter esse jogo, que é uma maravilha de plataforma 2D, é uma plataforma muito bem feita, ele mistura elementos de 3D com 2D muito bem, ele é muito desafiador, ele vai ganhar um nível mais hard ainda, ele vai ganhar também outros modos para se jogar no Switch. Então, se você não jogou Donkey Kong Tropical Freeze, vai ter a oportunidade de jogar no Switch. Eu joguei, eu achei o jogo maravilhoso, é um dos meus jogos da série favoritos. Então, é um grande porte e é com certeza um dos mais pedidos, um dos mais queridos pelo pessoal que estava doente querendo jogar esse jogo e não tinha oportunidade de jogar no Switch. E por fim, nós ainda tivemos a introdução de Fe, que é um jogo da EA que estava sendo prometido há um bom tempo e finalmente foi anunciado com data de lançamento e tudo mais, e Celeste, mas principalmente nós tivemos a revelação, talvez uma das mais esperadas do ano para quem comprou o Switch, que era Dark Souls Remaster chegando para o Switch. É o primeiro jogo da série Souls, segundo jogo da série Souls na verdade, o primeiro foi Demon Souls, mas Dark Souls está chegando e é uma surpresa muito boa. Ele vai sair também para PC, Xbox One e PlayStation 4, mas ainda assim é uma surpresa muito boa, porque há muito tempo se falava que a From Software estava prestes a apoiar o Switch, mas não se falava de quando, não se tinha notícia sobre isso. E apesar de ter vazado várias
ideias de que poderia sair uma Switch Collection pro Dark Souls, nunca se concretizou. E agora parece que não só o Dark Souls Remaster, que vai chegar em 25 de maio, mas também é possível que Dark Souls 2 e 3 estejam a caminho do Switch, porém ainda não foi anunciado nada pela From Software. E é interessante ver porque esse é um dos jogos que os hardcore gamers mais amam no mundo inteiro. Ter ele numa forma portátil, onde você pode jogar em qualquer lugar, você pode simplesmente puxar da sua mochila e sair jogando no trem, em qualquer lugar que você estiver. Como a gente sempre fala, cagando, você pode jogar. Vai ser uma experiência muito boa poder jogar, ter Dark Souls nas mãos. Esse que é a primeira vez que ele vem para um videogame da nova geração, porque ele só saiu para PlayStation 3 e Xbox 360, ele não teve nenhuma versão ainda para PlayStation 4 e Xbox One. Então vai ser muito legal ter esse lançamento simultâneo, e é um título de peso, porque ainda é difícil as pessoas entenderem que o Switch consegue quebrar a barreira entre o hardcore gamer e o casual gamer, e esse é um título que era necessário, que é preciso, e que as pessoas que gostam da portabilidade do Switch vão poder aproveitar ao máximo esse jogo. É um dos jogos mais difíceis também que vocês vão ter na plataforma, com certeza, não tenha dúvidas disso. Mas foi um anúncio muito importante, foi a grande surpresa dessa Direct, que veio mostrar novamente que toda vez que a Nintendo apresenta um port, ela também apresenta um jogo novo para poder equilibrar. Ela não está só tentando viver desses jogos que estão sendo portados, desses remasters, mas ela está sempre apresentando algo novo. E isso está fazendo com que depois de um ano, de talvez o melhor ano de lançamento de um console na história dos games, a gente tenha um segundo ano tão forte e tão pesado quanto o primeiro foi. É muito legal pensar que a gente vai ter algo tão incrível, talvez não tão de qualidade como a gente teve em 2017, quando a gente teve Super Mario Odyssey, quando a gente teve Zelda, que foram jogos simplesmente fora do comum, mas a gente vai ter um ano recheado de lançamentos, de coisas novas, de formas diferentes de jogar, de estilos diferentes de jogos, de indies, de AAAs, de remasters, de ports, de jogos de qualidade. Esse é o mais importante. Porque todos esses jogos, mesmo aqueles que estão sendo portados para o Switch, não são jogos ruins, são jogos cuidadosamente escolhidos para suprir alguma necessidade, algum nicho que ainda não foi suprido no line-up do Switch. Por isso mesmo que essa Direct foi pequena, foi concisa, mostrou jogo novo, mostrou jogos que estão vindo diferentes, jogos que estão sendo remasterizados, que estão sendo refeitos. Isso é muito bom, porque toda vez que aparece um port, nós vamos ter um jogo novo junto. Nós vamos ter uma base grande de jogos que está se formando e que está tornando essa experiência cada vez melhor, uma experiência cada vez mais interessante para o Switch. A gente espera, claro, que até 3 de março a Nintendo traga alguma coisa nova para comemorar o primeiro ano do Switch, mas para esse primeiro mês, para esse primeiro contato em 2018, a gente já pode acreditar que as coisas estão se caminhando muito bem para esse ano. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, um comentário sobre o que você achou da Direct, o que você está esperando desse próximo ano para o Switch. Deixa também se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente vai tentar fazer mais vídeos como esse toda semana. E claro, dá uma olhadinha na nossa descrição, você tem nosso grupo no Facebook, onde você pode nos seguir e a gente comentar essas notícias todos os dias. Nosso Apoia-se, onde você pode nos apoiar a partir de R$1 por mês. E os nossos produtos da Amazon, onde você pode comprar inclusive produtos para o Switch, jogos e tudo mais. E ajudar o canal com isso. Até mais!